Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A decisão do STF de que o Judiciário pode determinar à administração pública a realização de obras emergenciais em presídios terá reflexo em ações não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados. Para analisar essa medida que visa garantir direitos fundamentais dos presos, convidamos o promotor de justiça João Pedro Xavier, que atua na Procuradoria de Recursos do Ministério Público Gaúcho. Doutor João Pedro Xavier, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como está repercutindo essa decisão do STF, que tem como origem um recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul contra um acórdão do Tribunal de Justiça que acolheu a ação do Ministério Público? Satisfação primeiro, Marco, estar de volta no programa e especialmente para comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é saudada como sendo uma das mais importantes das recentes decisões em tema de efetivação de direitos fundamentais. A repercussão tem sido a mais positiva possível, né, na medida em que nós temos no estado do Rio Grande do Sul e em diversos outros estados da federação inúmeras ações do Ministério Público tendentes a construir presídios, a reformar casas prisionais, com o objetivo de dar condições condignas para que o preso cumpra a pena. Popularmente, existe um sentimento de que aquele que cometeu um ilícito deve ser jogado numa cadeia com as piores condições possíveis. E esse é um pensamento errado. O Ministério Público ele não quer também tratar o preso, como se diz, a pão de ló, mas é que ele tenha condições condignas, porque aonde o Estado não assume a obrigação de dar um recolhimento condigno, o que acontece? As facções criminosas tomam conta dos espaços, né, e as casas prisionais elas se tornam mais um espaço, mais um escritório da criminalidade, não é? Com reflexos diretos na rua. Então, antes que alguém critique uma decisão como essa para dizer, olha, o Ministério Público defendendo o preso. Não, o Ministério Público defende a sociedade, mas a partir do viés da proteção da dignidade dos presos, nós estamos garantindo, e esse é o nosso escopo também, não é, a efetivação de um outro direito fundamental sonegado à população, que é o direito à segurança pública. Se eu tenho uma casa prisional que ela é foco irradiador de mais criminalidade, então eu tenho que dar condições aos presos para que também eu garanta a segurança pública. Nessa medida, essa decisão está sendo saudada como talvez a mais importante decisão dos últimos tempos. Por quê, Marco? Porque o Estado, não apenas o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado, ente público, toda vez que demandado a construir presídios, a reformar presídios, ele dizia assim, não, eu não admito que o Poder Judiciário adentre a esfera de discricionariedade, ou seja, que diga o que o Executivo deve fazer ou não. E alegava esse argumento constitucional da separação dos poderes e também o argumento da reserva do possível, segundo a qual o Estado deveria atender às demandas em termos de construção e reforma na medida das possibilidades. O que é algo que muitas vezes fica como um cheque em branco para justificar a inoperância do Estado. O que o Supremo disse é que esses dois argumentos eles não têm mais cabimento quando se tratar de situações emergenciais, e todas as cadeias praticamente do Brasil estão nessa situação, não é? Porque existe um direito maior a ser resguardado. Pelo que o senhor está dizendo aqui, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal poderá ter uma repercussão em casos semelhantes, uma vez que o STF teve a oportunidade de analisar a intervenção do Judiciário no Executivo. Exato, Marco. E muito bem, esse é um segundo ponto do julgamento que ele transcende a questão prisional. Porque esse mesmo argumento da separação dos poderes e da intervenção indevida do Judiciário no Executivo, ele também é usado
para outros tipos de demanda que o Poder Executivo sofre. Por exemplo, para a efetivação da saúde. Não é? Se diz que quando se pretende a construção de um hospital, de um posto de saúde, também na área da educação, construção de escola, também na área da segurança viária, uma estrada que está sem condições de trânsito, colocando em risco a vida das pessoas que passam ali. Também em tema de proteção ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, por exemplo, um prédio histórico que está em ruínas e ameaçado de cair. Em todas essas situações, quando o Estado é demandado, ele diz o quê? Olha, eu não admito que intervenham na minha órbita de eleição de o que eu vou fazer de forma prioritária, não é? E o argumento é o mesmo, separação dos poderes e reserva do possível. O que se sobressalta nesse julgamento da Corte Suprema é que esse tipo de argumentação não vai mais ter cabimento em situações onde ficar demonstrada a urgência, que a inoperância do Estado, a inação do Estado vai causar o perecimento daquele direito. Não é? Então, isso abre caminho para uma série de outras ações, para toda uma construção de uma jurisprudência que dê maior efetividade aos direitos fundamentais. Para ficar mais claro, antes o Estado dizia que só faria quando pudesse fazer. Hoje essa posição ela não é mais admitida, até porque poderá sofrer uma intervenção judicial. Exatamente. Aquele discurso da protelação em nome de prioridades que nunca se sabe quais são, ele perdeu subsistência, não é? Ele perde subsistência. Aí vem o argumento da questão orçamentária, porque todo mundo diz assim, bom, tá bem, muito bem, o judiciário disse, mas da onde vai tirar dinheiro para isto? Essa é a pergunta que muitos fariam. Nós vivemos um contexto de um Estado numa situação de muita dificuldade econômica, não é? E aí diz assim, tá bem, muito bem, o judiciário decidiu, mas de onde sai o dinheiro? Esta era a questão que eu ia lhe fazer, porque nós vivemos numa crise sem precedentes no país todo. Aqui no Estado há parcelamento de salários. Como fazer uma obra de urgência? Para que o nosso telespectador entenda, Marco, o que o STF disse em última análise é que estas questões que dizem com a efetivação de direitos fundamentais, elas são prioritárias. Aí o argumento da falta de verba, falta de orçamento. Eu pergunto, não é? E agora eu devolvo a tua pergunta, de onde saiu o dinheiro para realizar obras da Copa do Mundo? Não é? De onde saíram as verbas para realizar, construir estádios de futebol em estados onde o futebol é praticamente inexistente? De onde saem as verbas para a realização dos Jogos Olímpicos? De onde saem verbas que são justificadas mediante contratos emergenciais, muitas vezes com dispensa de licitação? Estas obras são viabilizadas, não é? Muito se fala em parcerias, mas afinal de contas o executivo acaba bancando muitas vezes até em valores, e as notícias estão aí, em valores muito superiores ao que seriam os custos dessas obras. Por quê? Porque o executivo entendeu nestes casos que a realização da obra da Copa era prioritária, que a organização, que a realização das obras para os Jogos Olímpicos são prioritários. E apareceu dinheiro. E apareceram isenções, e apareceram uma série de outros mecanismos para dar efetividade. Por quê? Porque o governo entendeu que aquilo era uma prioridade. Pois agora, o que a decisão da Corte Suprema diz é que prioritário é atender estas situações emergenciais. Não pode mais o governo deixar de lado como se não tivesse, porque o governo realiza obras, tem orçamento, né, arrecada impostos, não é? Gasta com publicidade, gasta com outras, com questões que talvez não sejam tão prioritárias quanto esta. O ponto é que, pela justificativa da dignidade dos presos e da segurança pública, não tem mais essa justificativa para justificar um protelamento indefinido da situação prisional que nós chegamos ao caos, ao fundo do poço, a ponto de que o judiciário
teve que intervir. E apenas para que não fique aqui dizer que isso é algo novo, não. Na área da saúde, de há muitos anos, a interpretação dos tribunais condena o Estado a pagar medicamentos caríssimos em situações de necessidade, que as pessoas estão correndo risco. De onde sai essa verba? Não sai da conta ordinária das secretarias da saúde, ela sai do erário público porque tem que manejar orçamentariamente atendendo a uma demanda judicial. Então é este o contexto que nós temos. E mais, Marco, só um outro aspecto fundamental. Muito se fala no Fundopem, a decisão do ministro Lewandowski tocou nessa questão do Fundopem. Nós temos um fundo para a construção e reformas de estabelecimentos carcerários, que toda vez que o ente público encaminha projetos para por um detalhe lá, por alguma coisa de projeto, por alguma coisa de prazo, acaba perdendo a verba. Essa verba está lá, nominalmente, e nunca é tocada. Então, é preciso também, já que isso é uma prioridade, que o governo defina critérios para acessar, não é, efetivamente esses valores. Não é? Então nós temos sim mecanismos, nós podemos pensar, quem sabe até na destinação de parte de algumas arrecadações especificamente para essa finalidade, mas assim, o que sobressalta na decisão acabou o discurso de que outras questões são prioritárias. O que está em primeiro lugar da fila agora é este tema da segurança pública e da construção das casas prisionais. O que sabemos, doutor João Pedro, é que o Ministério Público ele é muito atuante, pelo menos o Ministério Público Gaúcho, ele é muito empenhado na área da execução penal. Existem ações pontuais pedindo ampliação de vagas, construção de presídios, quer dizer, teremos que encontrar uma saída para isso. Sem nenhuma dúvida. E assim, não é de hoje que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está demandando o Estado, o ente público, a tratar a questão prisional como ela merece. Nós temos inúmeras ações e esta que ensejou o julgamento é uma ação antiga que vem lá da comarca de Uruguaiana para reforma num albergue. Mas nós temos aqui no âmbito da Vara das Execuções Penais de Porto Alegre, que pega vários estabelecimentos dos regimes fechado, semiaberto e aberto, não é? É uma ação proposta em 2007, não é? Que foi julgada procedente em primeiro e segundo grau e cujo recurso, o Ministério Público teve êxito em primeiro e em segundo grau, mas o Estado do Rio Grande do Sul recorreu a Brasília e este julgamento, por exemplo, da questão que pega aqui o Presídio Central, a PASC, a PEG, todos esses grandes estabelecimentos, esta ação estava aguardando o julgamento deste tema. E, portanto, como lá a discussão jurídica é nos mesmos moldes deste caso paradigmático que foi julgado agora, a expectativa que se tem é que a partir de agora o Supremo decida todos esses outros recursos que estão há muitos anos esperando julgamento e que nós tenhamos a partir daí uma definição jurídica para que tenhamos também outros mecanismos para compelir, daí na execução desses julgados, compelir o executivo a realizar, sob ameaça de multa, sob ameaça inclusive de crime de responsabilidade, da responsabilização, enfim, administrativa e até do ponto de vista social e se dá para pensar numa responsabilização política também, não é? Então nós vamos ter instrumentos para levar adiante toda essa luta. E é bom dizer, não é? Várias entidades aí levaram essa questão prisional até a organismos internacionais, mas a única instituição, e eu sempre digo isso, Marco, porque isso é algo que marca a forma de atuar do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. A única instituição que tomou uma providência judicial concreta e efetiva para resolver a questão prisional foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul. As outras foram a mídia, foram os organismos internacionais, mas concretamente a atuação, e havia outras entidades, outras instituições legitimadas a fazer a mesma ação, mas quem fez as medidas foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então nós temos esse crédito na luta
pela segurança pública e pelo correto tratamento da questão prisional. O senhor lembrou há pouco que a ação que originou tudo isso foi um caso lá em Uruguaiana, num albergue, que me parece que o local tinha condições subhumanas. Agora, o que ficou bem claro, o crucial disso tudo, é que quando o Estado se omite, né, entra o Ministério Público, porque está acima de tudo as condições, a dignidade da pessoa humana. Exato, né? E além da questão do viés de proteger a dignidade dos condenados, nós tratamos de dar efetividade também a um preceito constitucional que garante a ti, a mim, a todo cidadão o direito à segurança pública. Se eu tenho uma cadeia que ela é um organismo reprodutor de criminalidade, porque dominado por facções, porque não existe fiscalização adequada dos benefícios externos, nós temos apenados que saem em saídas temporárias, no trabalho externo e cometem crimes. Se eu tenho este quadro, não é, eu tenho que tomar uma providência para garantir também em nome da segurança pública. Então, ao defender a dignidade dos presos, o Ministério Público também está defendendo o direito à segurança pública. Esse é o nosso viés. Nunca nós tratamos essa questão desvinculada dessa análise global de garantir a segurança, de garantir a plenitude dos direitos constitucionais assegurados a todos os cidadãos. Agora, o senhor acha que as reformas em casas de detenção vai contribuir para a ressocialização dos presos? Sim. Porque hoje os presídios, doutor Xavier, são verdadeiros escritórios do crime. O senhor acha que isso basta apenas? Sem nenhuma dúvida, nós temos que redefinir a nossa política prisional. Não é? Obviamente que casas prisionais condignas, né, onde as facções criminosas não exercerão o seu domínio, né, elas tendem a ensejar, a propiciar a ressocialização. Obviamente, a ressocialização é algo que depende não apenas da casa carcerária, mas de uma série de medidas. Agora, isto é o mínimo que se precisa para começar, né, para começar esse trabalho. Então, veja, nós temos, como eu dizia, que redefinir, porque o que se demonstrou é que os grandes estabelecimentos prisionais, esses para mais de 1.000, 2.000, 3.000 presos, não é? Eles são ineficientes. Eles são ineficientes por causa que ali é mais fácil, pelo tamanho e pela aglomeração de pessoas, para exercício da dominância de grupos criminosos. Funcionam muito bem, muito melhor, especialmente para delinquentes, aqueles de primeira viagem, não é? Casas prisionais menores, para até 80, 50, 100 presos, presídios de pequeno e médio porte. Não é? E aí vem aquela questão que os municípios dizem que não aceitam presídios, que não querem ter. Na verdade, o município não quer uma grande casa prisional, mas uma casa prisional pequena, bem administrada, que acolha ali as pessoas oriundas daquela região. Os municípios não têm este problema. Na região do Vale do Sino, só para citar um exemplo, existe uma iniciativa da comunidade, né, para a construção de uma casa local, né, pequena, para presos do regime semiaberto, com uma fiscalização efetiva, e nós já temos lá iniciativa concreta que foi realizada de fiscalização, que rendeu excelentes frutos, porque os presos viram que estavam sendo adequadamente fiscalizados e aqueles que não estavam cumprindo como deve, acabaram pedindo transferência. Então, existe sim a possibilidade de ressocializar, porque aquele preso que não está querendo cumprir a medida, ele não tem compromisso com a ressocialização. Ele muitas vezes sai para o trabalho externo, que é uma ficção, para cometer crimes. Mas aquele que quer sair, ele não quer ter o comprometimento de ter que levar droga para dentro do presídio a mando de um outro que exerce ali a dominância. Ele não quer ter o comprometimento de levar um celular ali para dentro por conta daquele que exerce a dominância. Ele quer sair, trabalhar e buscar cumprir a sua pena no prazo e depois se reintegrar à sociedade. Agora, o que está posto é que o judiciário poderá condenar órgãos públicos a executar políticas públicas e a também liberar verbas na área
penitenciária, porque há muita superlotação em vários presídios do país. O Presídio Central em Porto Alegre é um exemplo disso, doutor Xavier. Exato, e chamou atenção, eu estive em Brasília numa reunião do grupo de acompanhamento das decisões dos tribunais superiores, que é um grupo do Ministério Público em todo o Brasil, e chamou a atenção de todos, primeiro, a maneira como o Ministério Público tratou dessa questão, inclusive estrategicamente. Recentemente nós tivemos aqui a visita do ministro Lewandowski no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Marcelo, fez uma homenagem ao ministro, que foi a primeira ocasião em que o ministro, presidente do Supremo, esteve na casa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo que fez essa homenagem justa, também fez a cobrança contundente do julgamento desta ação e de outras, não é? que se encontram no Supremo. E como reflexo disto, 2 ou 3 semanas depois desse acontecimento, o ministro Lewandowski pautou o julgamento que resultou nesse tema que hoje nós estamos discutindo. Então, a estratégia de atuação do Ministério Público e, particularmente, também o conhecimento que os ministros demonstraram sobre o tema quando do julgamento foi impressionante. Para você ter uma ideia, Marco, chamou muita atenção de membros do Ministério Público de outros estados, como a ministra Rosa Weber, por exemplo, como o ministro Lewandowski, falavam de particularidades lá de uma casa prisional de Uruguaiana, como eles falavam de particularidades de casas prisionais aqui do Presídio Central e de casas prisionais do estado do Rio Grande do Sul. Da onde que adveio esse conhecimento? O ministro Lewandowski esteve aqui, o ministro Joaquim Barbosa também esteve aqui, vários ministros estiveram, e o Ministério Público do Rio Grande do Sul teve também o cuidado de levar esta realidade muito particular das casas prisionais, que ela é caótica, que ela é emergencial, levar isso a conhecimento dos ministros, porque de Brasília para o Rio Grande é uma distância muito grande, mas nós temos que, além de levar a ação, nós temos que levar os dados concretos da nossa realidade prisional, para que assim os ministros julguem sabendo da nossa realidade e da nossa situação de emergência que nós vivemos. Ok, o assunto é palpitante, doutor João Pedro, mas estamos chegando ao final do programa. O senhor tem ainda 1 minutinho para suas considerações finais. Só agradecer, Marco, a oportunidade de discorrer sobre esse tema, que ainda vai dar muito o que falar, eu acho, nos meios acadêmicos, nos meios jurídicos, e eu tenho que saudar positivamente esta que é reputada, e eu não tenho dúvida que ela é a mais importante decisão da Corte Suprema em tema da concretização de direitos fundamentais, sem nenhuma dúvida, nos últimos anos. Nós ainda vamos, eu imagino, viver um novo tempo, não é, em tema dessa questão no âmbito do Poder Judiciário. Espero que ela renda os frutos que a gente plantou. O senhor já tem, assim, alguma notícia de alguma decisão fora aqui do Rio Grande do Sul? Eu tenho notícias de que este precedente vai ser utilizado, por exemplo, numa ação do Rio de Janeiro que pretende a construção de hospitais para dar efetividade ao direito à saúde, usando o mesmo raciocínio, não é? Em direito se diz o seguinte, que onde você tem a mesma razão, você tem o mesmo direito. Então, a solução, o que está se discutindo lá é muito semelhante, direitos fundamentais sonegados, a alegação de separação dos poderes, reserva do possível. Então, isto vai ser usado e replicado em vários pontos. Como a Corte Superior vai tratar, a gente ainda não sabe, mas a gente espera que haja a mesma sensibilidade, a mesma visão de dar concretude ao que a Constituição previu. Ou seja, é uma ação que teve repercussão geral. Sem nenhuma dúvida, no sentido técnico-jurídico e no sentido popular, não é? A repercussão é a mais ampla e é algo que a sociedade de muito esperava do Supremo Tribunal Federal. Ok, doutor João Pedro Xavier, que atua na Procuradoria de Recursos do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Satisfação, Marco, e sempre as ordens aí para quando for necessário. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail
mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!